Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês como está a situação atual dos índios do Brasil. Então, vamos lá. Com a possibilidade de exploração mineral, madeira em abundância e potencial de uso agropecuário, muitas terras indígenas são um dos bens cobiçados pelos setores mais predatórios da economia nacional, deixando a população indígena em extrema vulnerabilidade. Desde a chegada dos portugueses, uma população superior a 5 milhões de indígenas foi reduzida a cerca de 900 mil, e 567 mil destes estão confinados nas 728 terras indígenas, que correspondem a 13,8% da área de seu território original. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a atual população indígena do Brasil é de aproximadamente 818 mil indivíduos, representando 0,4% da população brasileira. E cerca de 60% destes vive na região designada como Amazônia Legal, mas registra-se a presença de grupos indígenas em praticamente todas as unidades da federação. Ainda de acordo com a FUNAI, os índios brasileiros estão divididos em 3 classes: os isolados, que são grupos desconhecidos ou com pouco contato, em via de integração, que são aqueles que ainda vivem suas tradições, mas se aderem de algumas coisas da comunhão nacional, e os integrados, que são aqueles que já possuem direitos civis diante da sociedade, mesmo que permaneçam com sua cultura tradicional. Falando um pouco da cidadania do índio, a plena cidadania do índio depende de sua integração à sociedade nacional e do conhecimento, mesmo que precário, dos valores morais e costumes por ela adotados. A Constituição de 1988 realizou um grande esforço no sentido de elaborar um sistema de normas que pudesse efetivamente proteger os índios e de seus direitos e interesses. Assim, estes participaram da política do Brasil, elegendo candidatos, ajudando a elaboração de leis, entre outros. Falando um pouco da relação dos indígenas com o Brasil atual, as políticas indigenistas do governo buscam intensificar as medidas de interdição da exploração predatória e ilegal de recursos naturais, da remoção de invasores, especialmente garimpeiros em terras indígenas, e a promoção de autossustentação e desenvolvimento comunitário dos grupos indígenas. Falando um pouco das demarcações destas terras, atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2% do território nacional, localizadas em todos os biomas, com concentração na Amazônia Legal. Tal concentração é o resultado do processo de reconhecimento dessas terras indígenas, iniciados pela FUNAI, principalmente durante a década de 1980, no âmbito da política de integração nacional. Focando no estado do Espírito Santo, atualmente, Aracruz é o único município capixaba que possui índios aldeados, com 2 etnias, Tupiniquim e Guarani. São 9 aldeias assim distribuídas, 4 Guaranis e 5 Tupiniquins. Os Guaranis, que vieram do sul do país na década de 60, mantêm suas características como a língua, a religião, o artesanato e as manifestações culturais. E já os Tupiniquins, que são remanescentes do município de Aracruz, devido ao contato com o homem branco, perderam algumas de suas características, porém mantiveram os grupos culturais como referência de sua cultura. Falando um pouco dos Guaranis agora, estes apresentam uma cultura milenar, baseada em sua ancestralidade histórica, política e organizativa, dotada de extrema espiritualidade, usufruem dela como sua autêntica religião. Os Guarani têm como essência da vida a grande prática do caminhar, que significa em língua guarani, guata, significando também se fortalecer e evoluir espiritualmente. E por fim, os Tupiniquins são um grupo indígena brasileiro pertencente à nação Tupi. Eles habitavam por volta do século XVI 2 regiões do litoral brasileiro, o sul do atual estado da Bahia e o litoral do atual estado de São Paulo. Atualmente, habitam terras indígenas no município de Aracruz, no norte do estado do Espírito Santo, no Brasil. E assim concluímos nosso trabalho. Muito obrigado a todos pela audiência.